Carlito Neto gravou um vídeo sobre a Raquel Sherazade e vou falar de uma curiosidade dela que tá pegando fogo nas redes sociais aí. Enfim, temporada de reality shows, a gente tem que falar um pouco disso aqui também, que são notícias que pegam, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá? Vamos ver o Carlitão. Sherazade está participando do reality show A Fazenda. E lá ela tem feito revelações sobre os bastidores da TV, que o próprio Mauro César Cid já tinha falado por alto, mais ou menos, em sua delação premiada, que como seria, em tese, a relação do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com alguns veículos de comunicação. Ela revelou, inclusive, que durante o período que ela estava à frente do jornalismo de alguns programas no SBT, chegava a receber ligação, não só ela, como a própria emissora, de figuras ligadas ao governo Bolsonaro, dizendo que não queria que fosse vinculada esta ou aquela matéria, e que as ligações, às vezes, inclusive, seriam feitas até mesmo pelo próprio SECOM, Fábio Van Garten, e que quem pediu a cabeça dela, como a gente já sabe, inclusive, foi o velho da van, que diferente do que muita gente imaginava, que seria um dos patrocinadores de alguns programas do SBT, segundo a Raquel Sherazade, ele era, em muitos programas, o único patrocinador. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma declaração, inclusive, que, na verdade, algumas declarações que a jornalista Raquel Sherazade tem dado lá no reality show A Fazenda e que tem gerado algumas polêmicas. Entre elas, por exemplo, que durante o período que ela estava na SBT e que o governo Bolsonaro estava em vigência, a emissora recebia ligações do governo, do próprio Fábio Van Garten, que esteve à frente da SECOM durante o período, para dizer o que queria e o que não queria que fosse ao ar. E, inclusive, ela mais uma vez externou que ela acabou sendo demitida da emissora a pedido do Luciano Heng, vulgo velho da van. É claro que o SBT já veio a público, diz que isso não é verdade, que inclusive vai tomar medidas jurídicas para poder processar legalmente a jornalista, mas acompanhando o histórico recente que a gente tem acompanhado de tudo que envolveu o governo Bolsonaro, acompanhando ponto a ponto e pegando inclusive os fatos que o Mauro César Cid deve ter trazido além de sua delação premiada ou colaboração premiada, como está escrito lá inclusive na própria lei, a gente vai começar a ver que sim, tinham acordos formalizados não só com o SBT, mas em tese com a Record, com a Band, com a Jovem Pan, com a CNN Brasil e com supostamente outros veículos de comunicação. Tem até uma curiosidade sobre essa Fazenda que eu preciso contar para vocês, que tem uma participante da Fazenda, que eu não posso dizer quem é, que entrou em contato comigo há um tempo atrás para pedir para eu indicar ela para o diretor da Fazenda, o diretor da Fazenda Momento celebridade Carlito Neto, gente. Que bacana aqui esse vídeo. Vamos ver juntos. segue meu trabalho nas redes sociais e essas pessoas pensam que eu sou brother dele, que eu sou amicíssimo dele, e aí entrou em contato comigo pedindo para que eu indicasse ela para que ela fosse uma das participantes da Fazenda. Eu não a indiquei, mas ela conseguiu participar da Fazenda. Não vou dizer o nome dela aqui, mas ela tá lá. E qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui? As declarações que a Sherazade trouxe mostram o nível de aparelhamento que o Estado brasileiro estava durante a gestão do Bolsonaro. A gente não tinha liberdade de imprensa, ao contrário. A gente tinha um chefe de Estado no nosso país que utilizava a massa econômica que o Estado tinha para poder manipular a opinião pública, derramando dinheiro durante o seu período de governo nas emissoras de comunicação que tinham o dever e a obrigação de informar e não manipular em tese a opinião popular através ali de receitas que recebiam do governo. Eu sei que eu estou sendo altruísta demais, mas é o que diz ali em tese a lei da radiodifusão no nosso país.
E aí quando a gente vai ler aqui o que está escrito no material lá na revista Fora, assinado pelo Thiago Escorvo, está escrito o seguinte, ó: na Fazenda, Raquel Sherazade revela ligações de Bolsonaro e ameaças do véio da Havan. A jornalista revela detalhes chocantes de sua demissão do SBT, incluindo ligações de Bolsonaro e pressão do ministro das Comunicações, Fábio Faria, genro de Silvio Santos. Inclusive a gente viu até alguns trechos ela citando o próprio Fábio Van Garten, aparentemente, já que ela falou claramente ali que o secretário de comunicação passado, que era o Fábio Van Garten, ligava. Palavras da Sherazade aqui, tá? O presidente da República ligava ou liga reclamando. Secretário de comunicação do governo passado ligava para a emissora, disse a jornalista. Na conversa também são citados o ex-secom Fábio Van Garten e o genro de Silvio Santos, Fábio Faria, que era ministro das comunicações de Bolsonaro. Em um contraste marcante com a entrevista concedida em 2021, onde Sherazade mencionou que Luciano Heng, o fundador da Havan, havia pedido a sua cabeça, a jornalista agora revela que o cenário se agravou. Segundo ela, só tinha o patrocínio dele e ele pediu. As declarações de Sherazade trazem à tona a discussão sobre a influência dos patrocinadores na programação e no conteúdo editorial das emissoras de televisão. Ela afirma que quando o Heng pediu a sua demissão, já sentia que algo estava prestes a acontecer. Ele é um dos maiores patrocinadores do SBT e de outras grandes emissoras também. Então ali eu já sentia alguma coisa, disse a jornalista. E aí a gente precisa lembrar que o nosso amigo Leonardo Grandini também foi demitido da Jovem Pan a pedido do véio da Havan. E aqui também a gente precisa lembrar que o Fábio Faria, marido da Patrícia Abravanel, ou seja, genro do Silvio Santos, no dia 10 de junho de 2020, o governo Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações para colocar o genro do dono de uma TV no Brasil para poder ser ministro das comunicações. Isso claramente violaria ali o princípio da impessoalidade que está presente no artigo 37 da nossa Constituição, mas como era governo Bolsonaro, tudo podia, ninguém se importava com nada. E aqui a matéria publicada na época na CNN Brasil trazia informações de quem era aqui o Fábio Faria, foi deputado federal por alguns mandatos, inclusive era genro do Silvio Santos. Aqui tem outro material publicado pelo Brasil de Fato, assinado pela Carolina Oliveira, que traz aqui detalhes específicos sobre o interesse do Bolsonaro em trazer o Fábio Faria para o seu governo, mostrando ali a estratégia que existia entre o governo Bolsonaro e a conexão com veículos de mídia para poder controlar a narrativa através da comunicação. E neste outro material aqui, publicado também pela Rede Brasil Atual, traz uma informação importante sobre a FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que eles trazem aqui informação meio óbvia, que é imoral indicar o genro de um dono de TV para gerir um meio de comunicação, ou melhor, uma pasta de ministro das comunicações. Porque hoje a própria Raquel Sherazade confirma tudo aquilo que a gente já sabia que acontecia. Não se pode ter alguém que tenha um vínculo direto com a concessão de TV sendo ministro de uma pasta, que é o caso do Fábio Faria. Isso sem falar no pai dele, que tem conexão com rádios também, em alguns lugares do Brasil. Então o que a Raquel Sherazade está falando é o óbvio, que a gente já sabia que acontecia. Eu sinceramente, e às vezes tenho me perguntado o que é que falta, né, pra gente poder ter ali a aplicação da lei em alguns casos. Eu sei que existe o devido processo legal, que todo mundo tem presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, mas tá complicado, de verdade. Porque como é que a gente está aqui todo dia fazendo um trabalho de politização, de informação para o povo, se quem está lá nas instituições precisa basicamente fazer cumprir a lei e às vezes a lei está aqui na cara para ser cumprida e se ignora? Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. Grande Carlito Neto, gente. Importantíssimo alerta que ele faz aqui. Compartilhem esse vídeo para chegar em mais pessoas.